Olá, sou Renato do Instituto Newton Sebraga e iremos tratar nesse vídeo o uso correto dos capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos não mudaram muito nos últimos 50 anos. Seu princípio de funcionamento ainda é o mesmo, e os avanços que temos referem-se ao uso de novos materiais e novas arquiteturas internas. Mesmo com tanto recurso novo, os capacitores eletrolíticos são componentes sensíveis e merecem ter um cuidado à parte na hora de manuseá-los. Na verdade, esses cuidados devem ser redobrados, pois os circuitos modernos, além de operarem com sinais com mais complexidade e ainda problemáticos, ainda são ligados a uma rede de energia que, pelo uso de equipamentos eletrônicos de potência, como fontes chaveadas, por exemplo, se encontra cada vez mais poluída. Para que possamos entender um pouco melhor os capacitores eletrolíticos, vamos tomar como exemplo este circuito, que é um modelo elétrico de um capacitor. Nesse modelo, ESL é a indutância equivalente em série, e o ESR é a resistência equivalente em série, onde o R é a resistência de fuga e o C é a capacitância do componente propriamente dito. No entanto, o que é mais problemático quando levamos em conta esse circuito equivalente são as grandezas envolvidas, que não são fixas. Assim, a resistência equivalente, como as demais grandezas parasitas, variam tanto com a tensão aplicada, como a frequência ou a temperatura do componente. Para que você tenha uma melhor ideia, como podemos ver nesse gráfico, a capacitância de um capacitor eletrolítico comum varia conforme a temperatura. Conforme podemos ver neste outro gráfico, nós temos a variação da capacitância referente à frequência da corrente com que ele trabalha. Além disso, a presença de uma indutância e uma capacitância em série no circuito que mostramos faz com que o componente tenha uma frequência de ressonância que é mostrada no gráfico. Para os capacitores comuns, essa frequência está entre 1.5 ou 150 kHz. Se o capacitor opera num circuito em que a frequência do sinal seja maior do que a frequência de ressonância, ele se comportará como um indutor. Evidentemente, isso fará que ele não consiga desacoplar sinais ou dar-lhes passagem, caso seja essa a função do circuito. Veja que essa faixa de frequência está dentro da operação da maioria das fontes chaveadas. Outro ponto crítico a ser considerado é que os capacitores geram calor quando estão em funcionamento. Isso significa que capacitores que operam com sinais de alta potência devem ser montados de modo a poderem se livrar do calor gerado. Utiliza-se uma técnica muito simples e empregada pela maioria dos componentes de potência. O componente é mantido afastado da placa de circuito impresso. Da mesma forma, a natureza líquida do eletrolítico faz com que os capacitores sejam sensíveis ao calor externo. Por isso, nunca devemos montar um capacitor eletrolítico muito próximo de um outro componente que gere muito calor. Finalmente, ainda devemos considerar que um capacitor eletrolítico tem a capacitância especificada para uma determinada tensão, ou seja, a capacitância muda conforme a tensão aplicada a ele. Agora iremos falar de ligações de capacitores em série. Quando nós ligamos capacitores em série, as tensões entre esses dois componentes se dividem de acordo com seus valores. Isso significa que os dois capacitores ideais, com os mesmos valores ligados em série, dividem a tensão de uma fonte por 2. No entanto, os capacitores não são ideais, e as tolerâncias típicas, de até mais ou menos 20%, podem fazer com que a tensão se distribua de modo desigual entre esses componentes. Tomando como exemplo dois capacitores de 20% de tolerância ligados em série, podemos calcular a situação do pior caso. A tensão num deles pode chegar a 420 volts. Isso vai ocorrer no capacitor de menor valor, dentro da faixa de tolerâncias indicadas. Uma forma de ajudar a dividir corretamente a tensão entre esses dois capacitores ligados em série consiste em colocar resistores ligados em paralelo a esses capacitores. Mesma forma se forem colocados outros capacitores ligados em conjunto, onde os resistores podem dividir a tensão igualmente. Uma fórmula simples permite calcular os valores dos resistores que devem ser usados nesse tipo de aplicação. Onde temos o R é o valor do resistor em ohms e o C é a capacitância em microfarads. Como exemplo, para capacitores de 4.700 microfarads, encontramos o valor recomendado de resistor para esta aplicação de 14 kΩ,
É importante que os resistores usados nesse tipo de aplicação sejam de excelente qualidade, pois se falharem podem ocorrer problemas com os capacitores. Os tipos com tolerâncias de 5% são os mais recomendados. Agora vamos falar do tempo de vida dos capacitores. A rede de energia está cheia de transientes, como também de surtos, que podem ser perigosos para dispositivos semicondutores delicados, como também para um capacitor. Os capacitores eletrolíticos são destruídos se submetidos à sobretensão. Para evitar que um capacitor eletrolítico seja destruído, devemos considerar tanto os surtos como os transientes. Podemos ver na tela que o R é a tensão especificada para o componente. A sigla T é a tensão de transiente, sendo que, para o caso dos capacitores, é expressa para 1000 pulsos aplicados aleatoriamente durante a vida útil do componente. E o S é a tensão de surto, sendo especificada para 1000 ciclos durante um período de tempo de 30 segundos. Agora imagine que temos um circuito onde é composto por uma bobina e um capacitor. O fechamento de uma chave ou de um interruptor causa uma oscilação de tensão perigosa para o capacitor. Observe que, por um intervalo de tempo considerável, a tensão no capacitor supera e muito a tensão nominal do capacitor, aqui representado pela sigla UN, e por isso pode ser o suficiente para causar a destruição do capacitor. Uma solução adotada no circuito como esse, para evitar o problema, consiste em usar um software start ou uma partida suave com o uso de um resistor. Para finalizarmos, devemos concluir que os capacitores são componentes tão sensíveis, se não mais, do que os próprios dispositivos semicondutores. Mesmo com uma tecnologia de fabricação avançada, os projetistas ainda devem tomar muito cuidado com esses componentes no sentido de não causar sua destruição e torná-lo um ponto crítico no projeto. O que vimos nesse vídeo foram alguns exemplos dos pontos que devem ser observados ao se usar um capacitor eletrolítico, principalmente nas aplicações industriais em que transientes, sobretensões, surtos e outros problemas são comuns.